Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início à assistência espiritual desta noite. E assim vamos convidando a todos a nos unirmos em pensamento, em coração, buscando em nossa mente a figura meiga do nosso Mestre Jesus. Vamos vendo Jesus adentrando pela nossa casa, no local onde nós estivermos, e abrindo seus braços de encontro a cada um de nós. E nós vamos sentindo esse abraço gostoso de Jesus, nos entregando ao Mestre nesse momento, com a certeza absoluta de que Ele está aqui conosco, pois aprendemos que para o pensamento não há barreiras. E é por isso que Jesus envia os seus mensageiros a cada um de nós, para que durante esta noite, nos momentos onde estivermos refletindo sobre os ensinamentos do seu Evangelho, nós possamos estar sendo amparados em nossas necessidades, que a nossa mente esteja sendo fortalecida, para que possamos compreender essa mensagem de hoje, que com tanto carinho a Florinda preparou. Que durante a explanação, a nossa água já estará sendo trabalhada, recebendo os fluidos benéficos, de acordo com as nossas necessidades. E assim, em gratidão a Deus por esse momento, nós vamos iniciando a nossa assistência com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos acolhendo a Florinda com todo o nosso carinho, que a espiritualidade amiga possa envolver, inspirá-la, e que essa noite, Senhor, seja uma noite de muita paz e de muita luz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, obrigada, Mônica. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja presente em nossos corações. E hoje nós vamos refletir alguma coisa do Evangelho de Jesus sobre, muitas vezes, as nossas necessidades de descanso mental, de acolhimento por Jesus. E a gente vai se basear numa passagem de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. E a gente também vai encontrar essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. É sobre o jugo leve. E Jesus então fala: Vinde a mim todos vós, que andais em sofrimento e vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa passagem de Mateus, que nós achamos também no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entendendo que Jesus acolhe a todos aqueles que se acham aflitos, em aflição, seja essa aflição por uma necessidade de descanso mental, ou de sofrimento físico, ou às vezes até conjunções da vida material mesmo, nossas dívidas, nossos dissabores. Então, para nós entendermos o verdadeiro sentido desse jugo leve que Jesus fala aqui, o jugo é um aparelho de madeira que a gente usa para atrelar os bois, para conduzi-los, né, no transporte das cargas. Mas aqui, nesse sentido religioso que nós estamos estudando aqui, esse jugo
é aquela opressão que nós temos, que todos nós carregamos quando nós estamos dominados pelos nossos problemas, pelas enfermidades, pelos vícios, pelas dívidas, pelos conflitos. E quando ele fala do jugo, que é suave, leve, é que nós devemos permitir que Jesus nos oriente e dirija a nossa vida, cumprindo humildemente a vontade de Deus, mas também praticando os ensinamentos de Jesus. E quando ele fala que o fardo é leve, nós vamos entendendo que o fardo é um grande pacote onde a gente acondiciona outros pacotes menores. Então, por exemplo, um fardo de açúcar contém 30 pacotes de 1 quilo de açúcar. Um fardo de arroz são 30 pacotes de 5 quilos de arroz. Então, esse fardo, que é o conjunto de pacotes, exatamente os nossos pacotes de sabores, de necessidades que nós temos, de conflitos, para nós é muito pesado carregar sozinhos. Mas se nós tivermos sob a orientação de Jesus, e ele nos convida a irmos até ele, quando nós nos sentimos oprimidos por essas cargas pesadas, e essas cargas, ela não é só no sentido físico mesmo, no sentido figurado também. Quando nós nos sentimos desanimados, quando a esperança acaba faltando em nossas vidas. Então, o convite de Jesus é para todos nós. Não importa a situação ou a circunstância em que nós nos encontramos. Ele está disposto a nos receber com o seu afeto, com a sua serenidade. E essa é uma das frases, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei, é uma das frases mais reconfortantes e uma das passagens, pelo menos para mim, entre tantas, né, das preferidas da Bíblia ou do Evangelho. Porque essa promessa de Jesus, ela vem aliviar o nosso coração. Quando nós sentimos que não podemos ir adiante, vamos aprender a recorrer a Jesus, já que ele nos convida a irmos até ele, quando nós nos sentimos oprimidos, cansados, aflitos, desanimados, ele promete justamente o oposto para nós, ele promete o descanso, o alívio, a paz em nosso coração. Ele está disposto a nos receber em seus braços amorosos e nos ajudar a encontrar descanso e paz para o nosso espírito e a serenidade que tanto nós almejamos. A nossa vida é muito difícil, estamos num planeta de provas e expiações, então, o que nós vamos encontrar na nossa vida? Desafios de todas as espécies, desafios de todas as necessidades, de todas as qualidades. Então, quando nós estamos enfrentando um problema, vamos aprender a nos dirigir a Jesus. Não para que ele resolva o nosso problema, mas para que ele nos ajude. Então, nós devemos ir até ele em prece, entregando as nossas cargas emocionais para que ele nos ajude, nos orienta e permitir que ele traga esse alívio para o nosso coração. Jesus, ele é fiel nas promessas que ele nos faz. Se ele disse que era para nós irmos até ele quando estivermos necessitados, então vamos aprender a ir até ele. E olha, as pessoas nos decepcionam aí fora. Muitas pessoas falam, você pode contar comigo quando precisar de alguma coisa, e na maioria das vezes a gente precisa e não pode contar com ninguém mesmo, né? Jesus é esse que nunca vai nos decepcionar. E para nós nos sentirmos acolhidos por ele, é necessário que nós cultivemos um relacionamento mais estreito, mais íntimo com Jesus. De que forma que vai ser esse relacionamento? É ligando o nosso pensamento a ele. Então, tem diversas maneiras que nós podemos fazer isso, né? Uma delas é a prece.
a prece é a forma mais simples de nós conversarmos com Jesus, de nós abrirmos o nosso coração a Ele. Pedirmos a sua ajuda em nossas lutas, nossas dificuldades, nos nossos problemas. Nós não temos, infelizmente, né, o hábito corriqueiro das preces diárias no nosso coração. Não só quando a gente vai dormir ou quando a gente acorda, mas em diversos momentos durante o dia. Vamos aprender a sintonizarmos, porque os conflitos eles vão aparecer justamente durante o dia. Então, quando nós estamos indo dormir, muitas das coisas já foram resolvidas, ou então não adianta agora a gente pensar nisso, nós já estaremos talvez até mais calmos. E quando amanhecemos também. Então, durante as necessidades que vão surgindo durante o dia, durante a nossa vivência, seja aqui, seja acolá, seja onde for, com a família, no trabalho, ou mesmo os nossos conflitos interiores, vamos aprender a elevar o pensamento até Deus, até Jesus, aos bons espíritos, para que essa sintonia possa fazer com que nós alcancemos a espiritualidade elevada, um pouquinho melhor do que a nossa sintonia, e de lá nós vamos receber a inspiração, as intuições, que muitas vezes são importantíssimas para que a gente resolva os conflitos e tome decisões acertadas. Então, prece, oração, o que for, o termo que se denomine aí, deve fazer parte do nosso dia a dia, em todos os instantes, quando forem necessários. Outro recurso que nós temos também é ler o Evangelho, porque quando nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos sintonizados com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, com o nosso guardião. Então, às vezes, num momento difícil, nós temos tantas dificuldades, tantos transtornos, que às vezes a gente não consegue fazer uma oração num momento difícil de desespero, de enfrentar um problema, um conflito. Então, o fato de lermos o Evangelho vai fazer com que nós consigamos a ajuda necessária, porque simplesmente pelo fato de estar com o pensamento ali focado na leitura, nós vamos também aprendendo com a leitura da Bíblia, do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, alguma leitura edificante, mensagens, seja lá a leitura que for, vai favorecer para que nós entendamos mais sobre a natureza de Jesus e a capacidade que ele tem, que muitas pessoas não acreditam nisso, né? Que a capacidade que ele tem de abarcar toda a humanidade. Ele é o diretor e governador do nosso planeta. E eu sempre acho tão linda essa frase: Jesus nos conhece pelo nome, individualmente. Então, ele tem essa capacidade, porque ele é um espírito iluminado, superior, puro. Então, ele consegue, com o pensamento, abarcar as nossas necessidades. Claro que a tarefa principal é nossa, mas nós temos que aprender a direcionar as nossas atitudes, as nossas decisões, escolhas de uma maneira mais acertada. E outra coisa, outro recurso que nós temos também é o silêncio da nossa mente. Desse o nome que se quiser aí, meditação, relaxamento, nós temos que aprender a silenciar a mente, porque quando nós estamos em muita aflição, em muitas necessidades, nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos fazer oração, e às vezes a gente lê e não presta atenção, porque a mente está muito tumultuada. Então, vamos aprender a silenciar a mente, para nós termos uma concentração mais efetiva na prece, em Deus, em Jesus. Então, esse silêncio mental, né, através de uma respiração, de um desligamento do ambiente externo, vai favorecer a nossa ligação com Jesus, a nossa ligação com Deus, e nós vamos conseguir sentir a presença do nosso benfeitor espiritual, a presença amorosa de Jesus ao nosso redor. Então, essa concentração e esse relaxamento da mente favorece também que nós possamos escolher decisões mais acertadas para a nossa vida. Outro recurso que nós temos também
é participar de um grupo, igual esse que nós temos aqui, outros de estudo. Por que que é importante nós participarmos de um grupo da mesma fé, ou seja da igreja, seja lá onde nós estivermos? Porque as pessoas unidas, elas têm mais força. Então, um recurso que a gente faz com os alunos, principalmente, né, dos cursos de educação mediúnica, é assim, quando nós estivermos em dificuldade, mentalizar a nossa sala de aula. Por quê? Porque lá a gente vai se recordar da paz que nós sentimos ali no momento. Então, aqui no nosso caso, quando nós estivermos em dificuldade, vamos aprender a mentalizar o nosso grupo aqui. Então, os rostinhos das pessoas, a Mônica, a nossa sala. Então, só de nós mentalizarmos a nossa sala aqui de assistência espiritual, já vai ser um alento para o nosso coração, porque às vezes a gente está muito tumultuado mesmo e não consegue orar, ler, meditar. Então, mentaliza o grupo. Mentaliza o grupo de estudo, o grupo de aula, o grupo da assistência espiritual, seja lá onde nós estivermos. O nosso grupo, ele constrói na nossa mente uma espécie não, uma egrégora de paz, porque todas as vezes que nós estamos na casa espírita, ou online, ou no presencial, nós estamos em paz. Nós estamos ligados com os benfeitores espirituais, estamos voltados para um objetivo. Então, quando a gente está com um pensamento tumultuado, com dificuldade, se nós mentalizamos aquela sala, aquele grupo, aquelas pessoas, nós vamos remeter a sensação de paz que essa sala traz para todos nós. Então, o grupo de fé, a casa espírita, é o local ideal para que nós possamos nos sintonizarmos melhor com Jesus, seja online, seja presencial, seja como for. E estar com outras pessoas que comungam a mesma fé que nós também nos ajuda na mentalização para que nós possamos nos sentir acolhidos por Jesus. Então, vamos também aprender a compartilhar, não que a gente vá passar o dia discutindo os nossos problemas, mas às vezes compartilhar nossas lutas, as nossas conquistas com as outras pessoas, também faz com que a nossa fé em Jesus seja aumentada. É tão bom quando a gente ouve que alguém conseguiu se restabelecer espiritualmente, saiu de um processo de obsessão, ou de tumulto, ou de transtorno, às vezes, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, estamos sujeitos a isso. Um outro recurso também que nós temos que aprender a utilizar é o serviço ao próximo, porque quando nós estamos diante de uma dificuldade que nós não conseguimos resolver, às vezes não encontramos a solução. Então, a técnica seria se afastar desse problema para que fora do problema a gente consiga se reestruturar e até captar da espiritualidade as intuições e as inspirações necessárias. Então, quando nós estamos servindo aos outros, trabalhando com o próximo, nós estamos servindo a Jesus. Isso nos ajuda a estar mais próximos de Jesus e a experimentar o amor de Jesus e toda a vibração que a presença de Jesus traz para os nossos corações. E vamos jamais deixar de lembrar que em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer momento de dificuldade, de dor, de transtorno, Jesus sempre estará conosco. Basta que nós abramos o nosso coração para nos sintonizarmos com Ele. Porque às vezes a gente está tão desesperado, tão aflito, que não abre o coração, não abre a mente. E nós precisamos de abrir o nosso coração, a nossa mente, para sentir o acolhimento de Jesus. Ele compreende as nossas lutas, ele sabe das dificuldades de cada um de nós. E ele está aí para nos oferecer o amor e o perdão. E tudo aquilo que nós necessitamos para que o nosso equilíbrio espiritual seja recuperado. Então, cultivar um relacionamento íntimo com Jesus através de prece, leitura de livros bons, de mensagens, leituras edificantes, meditação, relaxamento mental, nos ajuda a sentir a presença de Jesus dentro de nós, no nosso coração, e esse acolhimento que ele faz. Então, quando ele pediu
para que nós fôssemos até Ele, para que nós encontrássemos o alívio, o descanso, principalmente quando nós estivermos aflitos, ansiosos, deprimidos, porque Ele é a solução das nossas necessidades. E Jesus sabe o quanto a nossa vida é difícil e quanto nós carregamos muitos fardos pesados. E esses fardos são as nossas preocupações, as nossas inseguranças, os nossos conflitos, o medo, a tristeza, a depressão, a dor física, a dor emocional. Não importa que tipo de dor, que tipo de fardo nós vamos carregar. Ele vai sempre nos oferecer ajuda e o amor que precisamos. Ele compreende as nossas lutas e sabe lidar com cada uma das nossas dificuldades. Mas nós precisamos ir até Ele. E ao pedir que fôssemos até Ele, Ele nos oferece a oportunidade de experimentar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Jesus é o maior protetor que nós temos. Lógico que nós temos os nossos protetores individuais, mas Ele é o amigo mais fiel que nós temos. Aquele que está interessado no nosso progresso propriamente dito. Só Ele é capaz de renovar, restaurar todas as nossas fragilidades. E mesmo que a gente ache que está insuportável aquela dor, Ele vai trazer o medicamento necessário. Esse nosso mestre nos acolhe sempre que estamos precisando de paz. E nos dias de hoje, o que mais nós precisamos é descanso mental, é paz do coração. E se nós estivermos passando por essas dificuldades, vamos elevar o nosso pensamento até Ele constantemente. Vamos entregar as nossas tristezas para que Ele nos ofereça o conforto espiritual. Vamos aprender a confiar em Jesus e a confiar no alívio e na esperança que Ele vai nos trazer. Porque o que nós mais precisamos nos dias de hoje é de esperança. A esperança é essa virtude maravilhosa, lógico que a fé e a caridade são o trio das virtudes importantes, mas a esperança, ela é a força interior que nos ajuda a caminhar, é a que nos mantém na nossa trajetória, seguindo firme, mesmo quando nós estamos em dificuldades e provações. A esperança é a que vai favorecer a resolução dos nossos conflitos, porque ela vai nos motivar, vai nos dar coragem, e tudo isso é necessário para que nós não desistamos de lutar, ou mesmo desanimar diante dos obstáculos, dos desafios. Pode parecer que não seja tão importante, mas se nós perdermos a esperança, nós vamos perder toda a motivação de luta. E o que nós mais precisamos é isso. Quando nós temos esperança e acreditamos que podemos superar as dificuldades, nós vamos alcançar os objetivos. Então, a esperança aliada à fé, ela vai fazer com que nós alcancemos qualquer que seja o objetivo que nós estamos lutando. Pode ser para superar uma dificuldade, pode ser para uma melhoria interior, pode ser para um aprendizado. Então, não vamos desanimar, não vamos perder jamais a esperança e a fé, porque elas é que vão nos inspirar para que nós continuemos tentando, mesmo quando as coisas pareçam impossíveis. A esperança também nos ajuda a encontrar significado e propósito na nossa vida. Porque quando nós estamos acabrunhados, tristes, a gente até pensa, né, que a vida terminou, que não vale a pena lutar, vem esses pensamentos negativos de desânimo. E olha, as orientações que os espíritos sempre nos falam é para que nós nunca percamos a esperança e que nós não deixemos jamais os pensamentos pessimistas invadirem a nossa mente. Porque quando eles invadem a nossa mente, a gente perde o propósito da vida, perde os objetivos de luta, a vontade de viver. E a esperança, então, vai fazer com que nós acreditemos que as nossas lutas, os nossos sacrifícios terão um sentido maior. E que a gente acha também que as coisas serão resolvidas no prazo necessário que elas terão que ser. Porque o que mais nos aflige é querermos resolver
tudo dentro do nosso prazo, dentro do nosso tempo. E às vezes a gente fica lutando, batalhando, querendo que a coisa se resolva ali naquele dia, e não é assim que funciona. De repente, a solução aparece e a gente fala, puxa, eu lutei tanto, e agora aparece do nada, o problema foi resolvido assim, em menos de um minuto. E a famosa frase, né? No tempo de Deus, né? Então, a esperança vai fazer com que nós esperemos a resolução, mesmo que seja a longo prazo. E o Evangelho nos ensina também que a esperança e a fé são virtudes cristãs necessárias ao nosso bem-estar espiritual, aliadas à caridade, né? Então, Paulo sempre fala sobre diversas cartas, né? Paulo cita a esperança como âncora da alma. Olha isso, âncora da alma, ou seja, onde nós podemos estacionar para trabalharmos, para lutarmos. É âncora da alma firme e segura. E ele fala também numa das outras epístolas, em Romanos, que a esperança nunca vai nos decepcionar. Por quê? Porque nós vamos aguardando no tempo hábil a resolução dos conflitos. E todos esses ensinamentos da Bíblia, de Paulo, de Jesus, do próprio Evangelho, nos mostra que a esperança ela é uma fonte de conforto e otimismo. Ou seja, quando nós estamos esperando a resolução dos nossos problemas, confiando em Deus, trabalhando para isso, é essa força que vai fazer com que nós perseveremos na luta em tempos difíceis, o que é muito comum hoje em dia, né? Então, é muito importante nós cultivarmos a esperança nas nossas vidas diárias. E também podemos fazer isso através de preces, de leituras do Evangelho, da prática de fazer coisas que dão alegria e prazer para a nossa alma. Então, quando eu faço coisas agradáveis para a minha alma, eu consigo viver com alegria. E nós, tendo alegria de viver, nós vamos conseguir resolver os conflitos mais facilmente. Então, a esperança, a fé, elas vão nos trazer possibilidades de viver com alegria. E quando nós entendemos essa frase de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei, nós vamos ter certeza que Deus, Jesus e os bons espíritos estarão conosco em cada etapa da nossa caminhada e que seremos capazes de superar com acerto todas as dificuldades e alcançar todos os nossos objetivos de vida que nós temos. Essa condição que Jesus trouxe para nós, de esperança, de alívio, tem que fazer parte da nossa vida. Então, não é um ensinamento que a gente vai ouvir aqui e agora, hoje, e depois, na hora de botar em prática, a gente vai esquecer. Não, vamos lembrar que através da prece nós podemos nos sintonizar com bons espíritos, todos nós já sabemos disso, que nós jamais devamos perder a esperança, que temos que aprender a viver com otimismo e alegria dentro da alma, porque tudo isso vai facilitar a escolha mais acertada na resolução dos problemas. Nós teremos possibilidades de errar menos, porque estaremos sintonizados com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiões. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei, é uma norma de vida que nós temos que adotar, porque a nossa vida é recheada de desafios, de problemas, de dificuldades. E se nós temos Jesus no nosso coração, se nós temos a fé e a alegria e a esperança, nós vamos agir como aqueles primeiros cristãos que iam para aquela arena de luta, de dificuldades, enfrentar o martírio, e iam cantando. Lógico que hoje nós não precisamos mais disso, né? Para provarmos a nossa fé e a nossa esperança. E eles tinham esperança. Então, eles falavam, Ave Cristo,
nós saudamos Jesus, nós queremos viver para sempre, glorificamos esse Salvador. Olha que frase linda, né? Então, a esperança na vida melhor, a esperança que tudo isso é passageiro. Quando eles falavam essa frase, essa é uma das frases que está no livro Ave Cristo, de psicografia do Chico Xavier, de autoria do Emmanuel. Então, nós queremos viver para sempre, saudamos Jesus, ou seja, todos os problemas terminam um dia na vida, né? Todas as dificuldades passam. Se temos a esperança em dias melhores, vamos glorificar o Cristo, vamos aceitar a ajuda que Ele está nos dando. Então, é essa reflexão que fica aí para nós pensarmos diante das dificuldades da nossa vida, não esquecer jamais do amparo de Jesus e da espiritualidade maior. Muita paz a todos. Obrigada pela oportunidade. E é com essa mensagem de esperança, de profunda confiança na presença de Jesus em nossa vida, e vamos com gratidão em nosso coração, oferecendo ao Mestre a nossa contribuição para que mais pessoas possam ser beneficiadas pelo seu amor. Vibremos amor e paz e harmonia ao nosso planeta, que haja o respeito entre as pessoas, para que haja união e fraternidade entre os povos. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, que recebam um lenitivo para suas dores, que encontrem esperança, bom ânimo para lutarem. Vibrando, Senhor, por todos aqueles que passam por problemas relacionados às emoções, síndrome do pânico, depressão, transtornos obsessivos, enfim, toda essa gama, Senhor, de problemas emocionais, que essas pessoas possam ser fortalecidas em suas mentes, envoltas em muito amor, que elas encontrem pessoas que as ajudem a se encontrarem, vibrando muita alegria e esperança a esses corações, especialmente aqueles, Senhor, que não encontram sentido na vida, que eles possam se lembrar dos seus momentos felizes, de que eles possam ter a certeza de que tudo passa e de que o Senhor está no comando de tudo e de que oportunidades e de que coisas melhores acontecerão. Vibrando, Jesus querido, que a tua misericórdia atinja aqueles corações dos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, tirando as suas próprias vidas. Muita luz nesses corações sofridos. Que todos aqueles que retornaram à pátria maior possam aceitar o seu retorno, que estejam amparados em suas necessidades. E vamos vibrando muita fé, o conforto da fé no coração daqueles que ficaram, para que tenham a certeza absoluta de que a separação é apenas momentânea. Vibremos para que haja, Senhor, fé nos corações, esperança, alegria, para que haja ética na política, para que os líderes de nações possam se lembrar do compromisso que assumiram antes de nascer, de fazerem levar a ordem e o progresso aos locais onde eles estão agora comandando. Vibrando pela paz no nosso planeta, pelas nações em guerra, para que seus dirigentes sejam tocados pelo discernimento e pela necessidade da paz. E assim, nesse instante, nós vamos rogando a Jesus que leve a nossa prece a todos os necessitados,
a esperança aos desempregados, aos famintos, para que portas se abram a todos que procuram emprego, para que aqueles que estão com fome recebam um prato de comida, e que todos aqueles, Senhor, que têm oportunidade de ajudar, que possam abrir seus corações para a caridade. E assim, Jesus, nós te pedimos permissão para que possamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todas as pessoas que conhecemos que necessitam de uma vibração de fortalecimento, de equilíbrio, de saúde, de paz. Que nesse instante, Jesus, as equipes espirituais responsáveis por essa assistência possam vir ao nosso encontro e junto do nosso mentor individual nos envolvam naquelas vibrações intensas de fortalecimento e de sustentação. Nesse instante, essas equipes nos aplicam aquele passe espiritual, comandada por Jesus. Jesus, nós estamos te buscando porque os nossos corações precisam do teu amor, da tua paz. Que nossos julgos, Jesus, possa ser mais leve, nessa certeza absoluta da sua presença em nossa vida. Que nós possamos ter a coragem de tomar as decisões mais acertadas em nossa vida. E que nesse instante essas energias sejam como um bálsamo para o nosso espírito cansado. Que nós possamos sentir que essa chuva de pétalas coloridas que são derramadas do alto se transformam em focos energéticos em contato com o nosso corpo físico, indo até as nossas células, substituindo as células doentes por células saudáveis, reharmonizando o nosso funcionamento orgânico, equilibrando as nossas funções, se intensificando naquele local onde porventura nós possamos estar mais necessitados. Que essas energias possam banhar o nosso corpo espiritual, nos dando também o equilíbrio necessário. E a nossa mente, Jesus, que a nossa mente se fortaleça em bons pensamentos, em otimismo, em coragem, em fé. E assim, Jesus querido, que essas luzes intensas possam ficar ao nosso redor, nos abastecendo em nossas necessidades. Que essa equipe espiritual imensa que vem até nós, em teu nome, Jesus, envolva os nossos lares em muita paz, protejam os nossos lares, nos isolando de qualquer emanação, de qualquer influenciação negativa. Que a nossa água, Jesus querido, receba desses médicos amigos as energias necessárias para o nosso refazimento físico, espiritual e mental. E nesse instante nós agradecemos a Ti, Jesus, e a Deus, o nosso Pai, que está permitindo com que nós recebamos todos esses frutos benéficos. O Pai que nos ama tanto e que nos dá diariamente a oportunidade de recomeçarmos. Que nos enviou Jesus para nos trazer essa mensagem de esperança, de buscá-lo quando os nossos corações estiverem em aflição. E assim, unidos, fortalecidos no bem, com a esperança crescendo, brotando em cada um de nós, na certeza de que amanhã será um novo dia e de que Deus nos dará novas oportunidades, de que Deus acredita na capacidade de superação de cada um de nós, porque se renascemos e estamos passando por essas experiências às vezes difíceis e dolorosas,
é porque são necessárias para o nosso aprendizado e porque nós somos capazes, sim, de superar e de passar por tudo isso, porque não estamos sozinhos. Jesus envia os seus mensageiros para nos acompanhar, nos amparar, nos sustentar em nossas ações, em nossos pensamentos. A nossa gratidão a esses momentos de reflexão, a essas energias, a tudo que recebemos, e que possamos permanecer assim envoltos até uma próxima oportunidade. E que todos aqueles, Senhor, que participarão dessa assistência através da gravação, unam seus corações a Ti, Jesus, na certeza de que também receberão tudo aquilo que eles necessitam. Que assim seja, graças a Deus.